E quando a gente pensa que Dona Beija já mostrou tudo o que tinha para mostrar, ela vai lá e nos surpreende. Essa terceira semana mostrou que quanto mais a gente pensa que a gente já ficou surpreendido com tudo o que aconteceu, ela nos traz novos eventos para nos deixar cada vez mais surpresos. Sejam bem-vindos à Chácara do Jatobá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melker Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais essa cobertura aqui de Dona Beija aqui no canal. Para quem não sabe o que está acontecendo, nós estamos fazendo uma dinâmica aqui, uma cobertura completa da novela Dona Beija, por conta do acesso antecipado que eu estou tendo, graças à parceria que eu estou tendo com a HBO Max. Mais uma vez, muito obrigado HBO Max pela confiança no meu trabalho. E agora vamos comentar os capítulos 11 ao 15 de Dona Beija. Bom, vamos começar falando da Maria, né? No episódio 10 a gente teve ali um plot twist muito grande, que depois de tanto tempo a gente vendo que a Maria armava várias coisas ali contra a Beija, tentava fazer de tudo para separar o Antônio da Beija. E até então eu estava imaginando várias coisas, várias outras coisas que poderia estar por trás desse desejo de fazer com que a Beija sofresse. Eu até pensei, eu até cheguei a cogitar, olha só, cheguei a cogitar de que a Maria estava interessada pelo próprio irmão, o que não é tão fora da curva porque a gente está tratando do século XIX. É algo assim que o pecado, digamos assim, era uma coisa muito, principalmente nessas comunidades pequenas, era uma coisa muito escrachada. Então eu imaginei que se tratava disso, mas nunca, em momento nenhum, eu imaginava que iria ser dessa forma, que a Maria, na verdade, estava nutrindo um interesse amoroso pela Beija. Teve pessoas que comentou no meu vídeo passado dizendo que estava na cara de que a Maria estava afim da Beija. Não estava não. Não estava não estava em nenhum momento ela deu esse entender de que ela estaria interessada na Beija. Isso daí é conversa para boi dormir, eu não vou acreditar. Ninguém imaginou que uma coisa dessas iria acontecer. E beleza, a Maria foi lá, ela entrou, se vestiu de homem, entrou na chácara do Jatobá, foi lá, deu um beijão na Beija. Depois disso, ela saiu desorientada e a Beija ficou preocupada, conversando com a Severina. Meu Deus, ela saiu e até agora a gente não encontrou ela. O que será que aconteceu com a Maria? Então, elas encontraram a Maria ali na praça, totalmente desorientada, sem saber o que fazer, não falava coisa com coisa. E a Beija chegou até ela e falou: olha, Maria, eu entendo o seu sentimento, eu me sinto até lisonjeada, mas eu não posso corresponder você da mesma forma que você sente por mim. Mas eu preciso te dizer que o beijo foi bom. E ela se fez a doida, ela se fez de desentendida. Ou seja, nesse momento, a Maria estava em estado de negação. Ela estava falando: beijo? Que beijo? Como você se atreve, sua rameira e não sei o que, fique longe de mim, isso e aquilo. Ou seja, deu a louca na Maria. E depois disso, a Maria saiu perambulando ali pela rua, citando versículos bíblicos, toda a paranoia. E o Valdo encontrou ela naquela situação, e o Valdo tentando entender o que estava acontecendo com a Maria. E a Maria completamente lelé. Completamente lelé mesmo. Eu acredito que, olha, é uma teoria, né? Eu acredito que a Maria vai terminar presa num hospício se ela continuar dessa forma. Ainda falando sobre a Maria, o Antônio, né? Não só o Antônio, mas todo mundo ali percebe que a Maria está precisando de um marido. Então, eles apresentam o João para ela. Inclusive, o João foi um personagem que se destacou muito nessa segunda leva. Então, o João, aliás, nessa terceira leva, perdão. Então, o João vai tentar se aproximar ali da Maria. Ele vê que é importante, sim, de uma certa forma, que ele se case com ela, até mesmo para ter essa proximidade entre as famílias e tal. Mas a gente sabe que o João não gosta da Maria da mesma forma que ele gosta da Beija. Ele realmente está interessado pela Beija. Só que a Maria, como ela sente atração por mulheres, ela vai fazer de tudo para esse casamento dar errado. Então ela pega uns remédios ali escondidos do Fortunato
enquanto ela tá conversando com o João, ela derrama o frasco no chá dela e ela força sei lá, um desmaio e tal, como se fosse querendo de fato tirar a própria vida. Algo que acabou não dando certo, mas que gerou uma preocupação muito grande ali entre eles. Agora vamos falar desse casal que, cara, ninguém dava nada por esse casal e hoje é o meu casal favorito, que é Carminha e Honorato. A Carminha e o Honorato, eles estavam tendo encontros ali às escondidas e tava dando tudo certo até então. Então, teve um momento de que a Carminha começou a sentir algumas coisas, algumas sensações estranhas e ela descobriu que estava grávida. E ela falou pro Honorato, o Honorato ficou tipo meio, nossa, sempre foi meu sonho ser pai, eu sempre quis ser pai, só que isso foi há muito tempo. E a Carminha ficou meio que desiludida, sabe? Tipo, nossa, então vai dar problema isso daí pra mim. Eu vou ficar grávida, vou ter um filho, vou criar essa criança solteira. Até então, eu também pensei que o Honorato ia cair fora. Ia, tipo, vazar, Deus me livre. Eu não quero engravidar uma moça muito mais nova do que eu, porque o Honorato, ele já deve ter seus 40 e todos anos, e a Carminha é nova, deve ter seus 20 e poucos anos. O Honorato, ele ficou tão desorientado que ele acabou não fugindo, ele desapareceu, ele sumiu. Ninguém sabia onde que ele estava, procuraram ele por tudo, qualquer canto, e depois finalmente encontraram ele. E a Carminha conversou com ele e falou que achou que ele tinha fugido porque não gostou do fato dela estar grávida, achou que ele iria abandonar ela, e ele falou que não, que realmente ama ela e que está muito feliz que ela vai ter esse filho e que quer casar com ela se a família dela deixar. O problema é esse, o problema é a família da Carminha deixar ela casar com o Honorato. E agora vamos falar do nosso príncipe colorido, injustiçado, Fortunato. Na segunda semana, né, gente, a gente teve um destaque muito grande ali pro Fortunato. Ele encontrando ali os seus desejos, ele percebendo de que ele sente atração por pessoas do mesmo sexo. E a gente sabe, como eu tinha falado no vídeo passado, a gente sabe que naquela época, século XIX, era uma coisa muito assim, muito ferrenha, sabe? Então, você não chegava pra ninguém e falava que eu gosto da mesma fruta que fulano. Não, gente. O risco, até mesmo de você morrer naquela época, por isso, era muito grande, entendeu? Era um risco muito grande. Então, as pessoas que eram gays naquela época não poderiam se dar o luxo de contar que eram homossexuais, porque elas podiam morrer. E a Beija, ela já sabia do Fortunato, mesmo ele não tendo verbalizado pra ela de que, olha, eu sou gay, eu gosto de homens. Ele não verbalizou em nenhum momento, mas a Beija sabia. Então, o que a Beija fez? A Beija, ela apresentou um amigo, digamos, alguém que veio ali pra chácara do Jatobá para o Fortunato. E esse amigo, ele também é gay. Da mesma forma, óbvio, ele disfarça e tal, não conta pra ninguém. E a Beija, ela articulou ali um encontro entre eles na casa dela. Só que o Fortunato, da mesma forma que aconteceu com a Maria quando a Beija foi, digamos, confrontar ela, o Fortunato, ele também entrou em negação. Então, o rapaz, ele já foi assim, tipo, mostrou um lenço vermelho e eu acredito que aquele lenço era uma sinalização de que ele gostava da fruta, entendeu? Quando ele viu o lenço vermelho, o Fortunato ficou completamente nervoso. Ele se levantou, começou a suar freio, ele disse que não, eu preciso ir embora, eu tenho mais coisas a fazer. Ele ficou realmente muito ruim. E depois, quando a Beija foi, perguntou pra ele como que foi e tal, e ele falou, você não pode decidir as coisas por mim, seja lá o que você pensou, achou de mim, você está enganada. Então assim, a gente não culpa ele, não vamos culpar ele, gente, porque é uma coisa muito difícil, principalmente quando você não se aceita. Uma coisa é você não se assumir para os outros. E outra coisa é você não se aceitar o jeito que você é. Então, o caso do Fortunato é justamente esse. Ele não se aceita
como um homem que gosta de homens. Ele quer tirar aquilo e a gente sabe muito bem que isso não funciona. A pessoa nasce assim, cresce assim e morre assim. E agora sim, vamos para os momentos mais babilônicos, digamos assim, né, dessa terceira leva de episódios. A Beija chegou ali perante o pessoal, afrontando ali o pessoal. Ela chegou totalmente nua, a cavalo. Antes disso, ela tinha aparecido lá de calças. O pessoal achou um escândalo, uma mulher usando calça. Da próxima vez que você vier aqui, nunca mais você venha de calça. Então, no outro dia, ela foi lá e afrontou. Chegou lá de cavalo, chegou totalmente nua, e o pessoal perguntando pra ela, nossa, como que você se atreve a vir dessa forma, isso e aquilo, e ela falou, uai, eu cheguei aqui ontem, me disseram que eu não podia usar calças, então hoje eu vim sem nada. E ela afrontando ali, eu achei ela maravilhosa. Só que o que acontece? Houve-se um tiro, o outro doido lá, o tio do menino tava querendo atirar nela, e houve-se um tiro e a Beija cai do cavalo. Quando ela cai do cavalo, ela bate a cabeça e ela fica inconsciente. O Antônio foi lá, acudiu ela, depois levaram ela pra casa dela, ela ficou um tempão desacordada, e ficou aquele fuzuê, todo mundo preocupado, sem saber o que fazer. Meu Deus, Beija não acorda, e isso e aquilo. E depois estava surgindo uma movimentação ali de pessoas querendo matar a Beija. Então, nesse momento é que entra um quesito que eu falo de que lembra muito as novelas dos anos 80/90. Lembra quando tinha o Cadeirudo e a Indomada? Então, aqui a gente teve umas coisas bem parecidas com o que aconteceu com o Cadeirudo. Entrou pessoas mascaradas, aliás, pessoas encapuzadas, querendo matar a Beija. Até então a gente pensou que era uma pessoa, só que depois a gente descobriu que não era uma pessoa, eram duas. Depois a gente descobriu que não eram duas pessoas, eram três. Meu Deus, isso aqui virou o quê? Virou pânico, virou slash, virou uma história slash. Quem é o assassino? Quem tentou matar Beija? E esse mistério foi se prolongando ali entre os capítulos 13, 14 e 15. Eu até pensei que iria se estender um pouco mais. Eu acharia interessante se fosse se estender um pouco mais, mas eu entendi, eu compreendi a jogada deles. Mas aí, galera, a gente descobre que as pessoas responsáveis, duas delas se trata de Angélica e Cecília, mãe e filha, que acham que de uma certa forma a Beija arruinou a família delas, arruinou a vida do Antônio, tirou o Antônio da própria Angélica. Então elas articularam ali um plano para tentar matar ela. Só que o plano saiu pela culatra. A Cecília foi quem entrou no quarto, pegou a sua tesoura, tentou matar a Beija com a tesoura. Ela se acovardou. A filha, a Angélica, também se acovardou. Ambas se acovardaram e nesse momento elas ouvem a voz da Severina chamando, elas desistem, porém a Cecília acerta a Severina com o negócio na cabeça e a Severina desmaia. Só que uma coisa que elas não estavam contando era que existia uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa não estava comunado com elas. Então essa terceira pessoa entrou armada, diferente delas que entraram totalmente despreparadas. Essa pessoa entrou armada, o João viu essa pessoa, enfrentou essa pessoa, conseguiu desarmar, conseguiu tirar a arma dele, foi atrás dele, mas não conseguiu encontrar. Então o Antônio começou a articular, o Antônio encontrou a tesoura, certo? E percebeu que aquela tesoura era da mãe dele. E confrontou a mãe dele, confrontou a Angélica, isso e isso. Elas assumiram, certo, a situação. Aí depois descobriram que a arma utilizada era a mesma que o outro rapaz, que eu já esqueci o nome, estava usando. E aí, galera, é que a gente descobre, eu vou resumir aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, a gente descobre que a terceira pessoa se tratava do Mota. Exatamente. O Mota, que estava ali juntamente com a Beija, que fez a vida dela um verdadeiro inferno, que foi o calvário da Beija ali nos primeiros capítulos, ele estava acomunado ali
escondido ali na casa lá do outro, e a gente descobre que ele estava por trás de tudo isso. Tudo por conta de um diamante que a Beija colocou ali na coroa que ela usou no dia que ela estava nua nos cavalos. Tudo por conta disso. Tudo por conta disso, ele queria, de uma certa forma, eliminar a Beija, mas o interesse maior dele era aquela joia, era aquela pedra. Então, no meio da confusão, ele acabou sequestrando a Josefa e foi uma loucura. E a Beija fez uma negociação lá com ele, se entregasse a pedra para ele entregar a Josefa. E, gente, foi uma loucura. O capítulo 15 teve cena de perseguição, teve isso e aquilo. E a gente descobre que a pessoa que estava ajudando o Mota era o rapaz que publica os artigos. Esqueci o nome dele agora, gente. Me lembra aqui nos comentários. Ele que estava ajudando. E eu fico assim, cara, qual será as intenções desse moleque? O que será que ele vai fazer se unindo ao Mota? Porque o Mota conseguiu escapar. A Beija, ela sabe que é ele, mas ela não sabe dessa outra pessoa. Ou seja, foram 4 pessoas que tentaram matar a Beija. Só que 2 assumiram. Bom, o Mota também assumiu, só que tem essa 4ª pessoa, que é esse rapaz. E a Beija não tem ideia de que ela está justamente confiando em um inimigo. Justamente pagando este inimigo para poder publicar os artigos que a Severina escreve. Então, cara, isso aqui vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura mesmo. Gostei muito dessa 3ª leva de episódios. Eu acho que deu uma emoção a mais. Alguns personagens se destacaram um pouquinho mais, principalmente o João e principalmente o nosso casal ali, Carminha e o Honorato. O Fortunato, ele ficou um pouquinho mais apagado nessa 3ª leva, mas enfim, são muitos personagens, galera. E o Antônio, eu tava criticando muito o Antônio nessas 2 primeiras semanas, porque o Antônio, eu tava sentindo ele muito stand-by, assim, dos acontecimentos, nem parece que ele era um protagonista, então eu senti ele bem afastado, assim, sabe? Mas eu até que gostei um pouco, ele teve uma evolução maior, apesar de que eu acho que o João, ele é um personagem que tem muito mais carisma do que ele. Então ele entrega mais, ele tem mais presença, e eu acho que ele seria o par ideal para Beija e não o Antônio. Bom, galera, então é basicamente isso. Essas são as minhas considerações dos capítulos 11 ao 15 de Dona Beija. Agora eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acharam desses novos 5 capítulos? Vocês estão gostando da novela? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.